Oi, galerinha do remoto. Eu tô aqui para mostrar para vocês a resolução das 5 questões a mais que tem na prova de vocês. Claro, para que vocês também possam fazer a resolução e fazer a recuperação paralela. Não se esqueçam, mesmo as questões de marcar para recuperação paralela, vocês devem copiar o desenvolvimento, mesmo que a prova de vocês seja só de marcar, beleza? Então vamos lá. A questão 5 é uma questão que estava na revisão, é uma questão que estava na prova de vocês, que ela dá esse gráfico e ela pergunta qual a aceleração do corpo. Então a gente tem que parar e analisar quais são as informações que eu tenho aqui para conseguir descobrir essa aceleração. Esse gráfico ele mostra velocidade pelo tempo. Então, aqui eu tenho os valores da velocidade no eixo Y e os valores da aceleração no eixo X. Na aceleração, perdão, do tempo no eixo X. Aqui, ó, no tempo igual a zero, no início, no momento inicial, qual é a velocidade do meu corpo? Aqui eu sei que no tempo zero, a velocidade inicial ela é 6. Beleza. Então eu sei que a velocidade inicial do corpo nesse gráfico perdão, tô tão acostumada a falar que a velocidade inicial é zero que eu escrevi aqui. É 6 metros por segundo. E agora, quando o tempo é igual a 4 segundos, qual é a velocidade desse corpo? A velocidade dele, ó, é 20 metros por segundo. Então, eu sei que a velocidade final dele, nesse intervalo de tempo que eu estou analisando, é de 20 metros por segundo. E qual é o tempo que ele leva para sair de 6 segundos e chegar a 20? 4 segundos. E o que eu quero descobrir? A aceleração. Quem melhor vai se encaixar nessa situação? Novamente, a nossa grande fórmula, que é vovô e vovó ainda trabalham. Vovô e vovó ainda trabalham. Quem é a minha velocidade final? 20 metros por segundo. Quem é a velocidade inicial? 6 metros por segundo. Quem é a aceleração? É o que eu quero descobrir. Qual é o tempo? 4 segundos. Agora, matemática. Letra para um lado, número para o outro. Eu tenho que 4A é igual a 20. Esse 6 que está positivo passa para lá negativo. 20 menos 6. Então, eu tenho que 4A é igual a 14. Então, vamos passar aqui para o outro lado para ter mais espaço. Então, eu vou ter que a aceleração é igual a 14 dividido por 4. Então, eu sei que a aceleração é de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Meu tempo está em segundo, minha velocidade em metro por segundo. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A. Beleza? Agora vamos para a questão 6. A questão 6 ela diz o seguinte: um foguete de brinquedo é lançado verticalmente para cima devido à ação de uma força propulsora. Desprezando-se a resistência do ar, esse foguete, pontinho, 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 é em movimento retilíneo, pontinho, pontinho, pontinho. Os termos que preenchem corretamente as lacunas são: se a gente lê as opções, a gente vê que o que a questão quer que a gente complete? Quer saber se o foguete sobe ou desce e se esse movimento é retardado, acelerado, uniforme ou variado, beleza? Vamos lá. Se eu tenho aqui um foguete, eu vou tentar desenhar um foguetezinho. Se ele é lançado para cima, uma força propulsora para cima, a gente sabe que ele sobe, ele não desce. Ele vai subir até chegar na altura mais alta dele e aí ele começa a descer, mas depois que ele já chegou no ponto mais alto. Então aqui, ó, desce, tá embora, desce, vai embora, fica parado, vai embora. Beleza? Ele é lançado para cima, ele sobe. E o movimento vai ser retardado ou acelerado?
Vamos lembrar, acelerado é quando o valor da velocidade aumenta conforme o tempo passa, e retardado é quando o valor da velocidade diminui. A gente sabe que aqui o foguete sai com uma certa velocidade inicial, que eu não sei qual é. E a gente sabe que quando ele chega aqui no ponto mais alto, a velocidade dele é zero. Então, conforme o tempo passa, a velocidade dele está diminuindo. Conforme ele está subindo, a velocidade dele está diminuindo. Claro, porque tem a gravidade aqui, ó, acelerando ele para baixo, beleza? Se conforme ele sobe, a velocidade diminui, quer dizer que esse movimento é retardado. Então, ele sobe com movimento retardado, beleza? A questão 6 é a letra A. A questão 7, questão 8, questão 9, questão 10 são iguais à que eu fiz lá do vídeo da prova da turma presencial. A 11 e a 12 a gente vai fazer aqui agora. A questão 11, ela nos diz o seguinte: duas pedras são lançadas verticalmente para cima a partir de um mesmo plano horizontal e com a mesma velocidade inicial. Sabendo que a pedra A possui massa maior que a B e desprezando-se a resistência do ar, desprezando-se a resistência que o ar pode oferecer, podemos afirmar que, queridos, se a gente despreza a resistência do ar, a gente está no vácuo. A gente sabe que não importa a massa, o formato do objeto. Todos eles vão levar o mesmo tempo para cair, o mesmo tempo para subir e vão atingir a mesma altura, desde que tenham a mesma velocidade inicial, que a mesma força haja sobre eles e afins. Então a gente sabe, ó, que essas duas pedras estão sendo lançadas a partir do mesmo plano horizontal com a mesma velocidade. Se elas estão sendo lançadas do mesmo plano, com a mesma velocidade, e eu estou no vácuo, então, ó, elas vão atingir a mesma altura. Não importa quem tem mais massa ou menos massa, beleza? Então, a gente sabe, ó, que o que está correto é a letra B. As duas pedras atingem a mesma altura. Por quê? Eu não tenho resistência do ar. Eu não tenho nenhuma força que está atrapalhando o movimento delas, beleza? Show! Agora, questão 12. A questão 12, ela nos diz o seguinte: se um objeto cai a partir do repouso em um local onde a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando-se a resistência do ar, podemos afirmar que, questão 1, o objeto tem velocidade escalar 20 metros por segundo após 2 segundos. Ó, a gente sabe que V0 é zero. A gente sabe que a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer analisar, ó, depois de 2 segundos. Se eu tenho velocidade inicial e quero saber velocidade final, tendo tempo e aceleração, eu vou usar, ó, V é igual a V0 mais AT. Quem é V0? V0 é zero. Quem é a aceleração? 10. Quem é o tempo? 2. 2 vezes 10, 20. 20 mais 0, 20. Então, eu sei que qual é a velocidade depois de 2 segundos? 20 metros por segundo. Então, a questão ela é verdadeira. Essa aqui dava até para fazer de cabeça. Lembra que lá naquela questão teórica, a gente viu que a aceleração quer dizer que a cada segundo o corpo aumenta aquele tanto em sua velocidade? Então, por exemplo, aqui, se ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo ele aumenta 10 metros por segundo. Se no começo a velocidade era zero, depois de um segundo vira 10 metros por segundo. Depois de mais um segundo, vira 20 metros por segundo. E aí já se passaram os 2 segundos, beleza? Agora a questão 2 diz: o objeto adquire uma velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Isso aqui, ó, falso. A velocidade no movimento vertical não é constante, porque, ó, tem aceleração,
O corpo, ó, a todo momento, ele está aumentando a sua velocidade. Aqui está aumentando porque ele está caindo. Se eu estivesse jogando ele para cima, ia estar diminuindo a cada momento. Então, a gente sabe que a velocidade está sempre mudando, seja aumentando, seja diminuindo, beleza? Então, não tem como ela ser constante. Agora, vamos para a afirmação 3. A afirmação 3 diz o seguinte, que o objeto cai 10 metros durante o primeiro segundo. Então, o que eu quero analisar aqui? Qual é o deslocamento do meu objeto depois de um segundo? Quando eu tenho tempo e quero saber deslocamento, eu vou usar a minha fórmula lá do sorvetão. S igual a S0, V0t, mais meio AT quadrado. Às vezes eu coloco meio AT quadrado, às vezes eu coloco A sobre 2t quadrado, mas é para vocês se acostumarem que sempre vai dar a mesma coisa, tá? As duas formas de escrever estão corretas. Vamos lá. Como eu não falei nada aqui da posição inicial, eu posso considerar a posição inicial 0. Eu quero descobrir quem é, ó, a posição final. Eu sei que ele parte do repouso, então a velocidade inicial aqui é 0. 0 vezes t vai ser 0. Isso me sobra aqui o meio AT quadrado. Então, a minha posição vai ser meio de... Quem é a aceleração? 10, que é a aceleração da gravidade. E quem é o tempo? 1. 1 ao quadrado, né? Aqui está perguntando. Cai 10 metros durante o primeiro segundo. Então, ele quer saber quanto ele cai no primeiro segundo. Aqui vai ser 10 vezes 1, porque 1 ao quadrado é 1. 10 vezes 1 é 10. 10 vezes meio, que é a mesma coisa que 10 dividido por 2, vai ser 5. Então, qual vai ser a posição final do meu objeto? 5 metros. Ele saiu do 0 e chegou no 5. Então, quanto ele deslocou? 5 metros, não 10. Então, essa afirmação aqui, ó, é falsa. A questão 12, qual é a opção correta? Vamos ver. Está correta apenas a afirmação 1. Deixa eu mudar aqui minha canetinha. Está correta apenas a afirmação 1. Agora, vamos para a última questão que é diferente na prova de vocês, que é a questão 13, que é uma questão da revisão. E ela diz o seguinte: no experimento são utilizadas duas bolas de bilhar idênticas, um lançador de bola horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito. O que isso quer dizer, ar muito rarefeito? Que a resistência do ar é muito baixa, então a gente pode considerar um vácuo aqui. De maneira que os corpos em movimento apresentem resistência do ar desprezível, então muito baixa. Por meio de sensores e fotografia estroboscópia, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das duas bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura H, ficando a bola B em uma plataforma, ficando a bola B sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante em que a bola B é lançada horizontalmente com velocidade v. Então, aqui, galera, o que está acontecendo? A minha bola B, ela vai ser lançada. A trajetória dela, ó, vai ser aquela que a gente aprendeu lá no capítulo 10. Ela vai cair no chão dessa forma. Já a minha bola A, ela vai ter um movimento de queda livre. Ela vai só cair aqui na vertical. Porque ela não tem velocidade horizontal. Ela tem apenas uma velocidade na vertical. Vou tentar fazer uma coisa mais bonitinha. Isso aqui. Beleza. E eu tenho aqui a gravidade agindo sobre as duas, beleza? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu sei que a minha bolinha B, como a gente já viu anteriormente, ela tem uma velocidade horizontal, que é o que faz com que ela ande para o lado, e ela tem uma velocidade vertical, que é o que faz com que ela caia. Aqui nesse ponto inicial, ela tinha a velocidade horizontal v e ela não tinha velocidade na vertical, ela estava parada, ela não estava nem subindo nem descendo. Então, nesse ponto aqui, a velocidade inicial dela era 0, verticalmente falando. A mesma coisa para a bolinha A. Nesse ponto inicial aqui, a velocidade inicial dela era 0, a velocidade na vertical.
Então, olha só, essas duas bolinhas, elas começam com velocidades iniciais na vertical iguais e sobre elas age a mesma aceleração. Então, elas vão levar o mesmo tempo para cair no chão. Eu sei que é estranho pensar isso para a bolinha B, mas só que aqui a gente está olhando só para o tempo que ela leva para cair. Então, o que que isso aqui? Quem é o responsável porque ela caia? É a gravidade e, claro, a velocidade vertical. A velocidade horizontal é responsável para que ela ande para o lado. Então, se a velocidade vertical da bolinha B e a velocidade vertical da bolinha A vão ser iguais, para se deslocar verticalmente, elas vão demorar o mesmo tempo. E se deslocar verticalmente, claro, é andar essa altura h. Então, para elas andarem essa altura h, para elas deslocarem essa altura h, elas vão demorar o mesmo tempo, beleza? Então, aqui, ó, a gente já pode ver. Os tempos de queda das duas bolas são iguais, na C e na E. Então, a D a gente já elimina, a B a gente já elimina e a gente também elimina. Sobra a C e a E. Na letra C, ela diz que o tempo de queda são iguais e que a bola B descreve um movimento uniforme. Só que a gente sabe que a bola B não vai descrever um movimento uniforme. Por quê? Aqui na vertical, a velocidade vertical dela varia por causa da gravidade, vai aumentando ao longo do tempo. Então, esse movimento não é uniforme. Agora, na letra E, a gente tem os tempos de queda das bolas são iguais e a bola A descreve um movimento uniforme variado. Isso é verdade. A bola A, ela está se movendo aqui na vertical sob a ação da gravidade, sob a ação de uma aceleração. Se tem aceleração que é constante, é claro, o movimento é uniformemente variado. Então, a letra E aqui é a alternativa correta. Aqui a gente encerra as 5 questões a mais que a gente tinha lá na prova de vocês, beleza? Qualquer dúvida é só falar comigo. Bons estudos. E claro, vocês podem me mandar essa dúvida na hora da aula ou vocês podem falar comigo também por mensagem, tá bom, galera? Não deixem de fazer recuperação paralela. Um abraço.